Olá, por que dentro da engenharia pode haver diferenças drásticas em custo? Isso aqui vai valer para projetos, que vai valer para execuções, que vai valer para obra completa, entre vários outros fatores, que vai dar diferenças drásticas no custo final de uma contratação. Um aluno meu chegou para mim e falou: Gilberto, eu tenho uma obra que vai ser realizada e eu recebi 2 orçamentos. Um orçamento é 210 mil, o outro orçamento é 380 vacacetada. Como que eu tenho essas 2 obras e quase o dobro de preço para o mesmo serviço? E a questão é, provavelmente não é o mesmo serviço, só é um orçamento a princípio com a mesma base. Vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é qualidade. Cada empresa vai ter uma certa qualidade na execução da obra. Isso aqui vai variar muito, tanto da necessidade da qualidade quanto do tipo de obra. Você vai falar, não, qualidade eu preciso sempre. Correto. Mas a questão é, eu preciso de uma solda bem acabada a 8 metros de altura no galpão? Não, se a solda ficar meio feia, mas tiver resistência, está tranquilo, ok? Então, muitas vezes vai depender, a qualidade do serviço como um todo vai variar aqui, ó. Entendido? Tá? Isso aqui pode acontecer em várias outras situações. Eu vou demonstrar mais algumas porque os 2 casos eram galpões, mas, por exemplo, uma empresa pode oferecer um galpão só com uma pintura bruta, só um arcão genérico, enquanto outra pode fornecer já uma pintura esmaltada que vai ter uma durabilidade maior. Ok? Isso é um exemplo de uma coisa que pode acontecer. Próxima questão, garantia. Algumas empresas vão fornecer a garantia do serviço como um todo. Tá? Isso que vai ficar dentro da nota e tudo mais, mas a questão é, não só a garantia, mas se fizer uma coisa errada, eles vão refazer. Ok? É uma coisa que acontece, qualquer engenheiro que já trabalhou numa obra, sabe que você pode chegar na obra e uma parede ficou 5 centímetros fora de onde ela deveria ficar. Então, o quarto era para ter, sei lá, 2,90 metros e ficou com 2,85. A empresa vai lá e vai quebrar a alvenaria e tudo mais, modificar, refazer, quem sabe, até a baldrame só para garantir o projeto, ou ela vai ajustar e vai ficar por isso mesmo. E muitas vezes, parte do custo adicional está nisso. Ok? Tá? Vários outros casos, mas questão base. Próxima questão. Isso aqui é uma questão extremamente considerável. Você vai falar, tá, mas nota é obrigatório. A gente está no Brasil. Ok? Tá? Fica por isso. Mas a questão é, uma nota fiscal vai ter um custo, dependendo da empresa, bem considerável. Ok? Tá? Não só a nota fiscal, mas muitas vezes até o método de compra. Uma questão que, tecnicamente, em alguns casos vai ter até economia, é quando o cliente compra um material e a empresa só fornece execução, porque ela não precisa pagar nota dupla, ok? Nota duplificada. Então, a questão é que a empresa que está contratando, as duas estão fornecendo nota pela mesma situação, ok? Ou uma nem vai te passar uma nota, ou ela vai passar uma nota fria, coisa do tipo, e vai ter alguns problemas para passar uma nota de menor valor. Muitas vezes isso aqui vai acontecer, a gente tem que entender que às vezes o orçamento está mais baixo por causa disso. Ok? Próxima coisa, treinamentos. Tá? Como assim treinamentos? Basicamente, uma empresa pode ter todos os funcionários qualificados em NR12, NR18, entre outras normas específicas. Eu já trabalhei com execução de obras, tipo reservatórios, por um certo tempo, na execução, e quando vai ser feito um reservatório numa fazenda, pouco importa. Tá? O cara pode ser foragido da polícia, ele pode estar trabalhando lá, soldando um reservatório. Agora, quando vai ser executado um reservatório, mesma dimensão e tudo mais, mas em uma empresa, que é uma grande empresa principalmente, o que vai acontecer é que a empresa vai exigir NR12, NR18, todos os funcionários com carteira assinada, inclusive, porque pode acontecer você contratar um cara lá e ele manda pessoas que nem têm carteira assinada, ok? Daí depois pode dar dor de cabeça. Mas a questão é, as empresas vão fornecer treinamento, isso pode dar uma diferença drástica no custo. Tá? Você tem que verificar o que ela tem um treinamento específico que eu preciso, ou ela tem um treinamento que eu não preciso, vai mal bem cobrar por causa disso. Tá? E tecnicamente isso aqui entra dentro do treinamento, mas como toda a gente tem, a infraestrutura da empresa. Como assim? Bom, quando uma pessoa te contrata para executar uma obra, tem muita variação de como isso é feito. Okay? Tem engenheiro, por exemplo, que é contratado para acompanhar a obra, onde ele vai, basicamente, buscar uma construtora, falar, ó, contrata essa construtora e ele vai lá olhar uma vez por semana. E tem engenheiro que vai
na execução da obra, vai contratar cada funcionário, ele tem o CNPJ dele, da empresa dele, da empreiteira dele, ele vai contratar cada funcionário, empregar cada funcionário e tudo mais, e ele vai pagar pela infraestrutura da empresa, vamos ver, a empresa dele. Ok? Tá? Mas se for contratado uma outra empresa para executar um serviço, o que vai acontecer é simples. A empresa tem um RH, adivinha quem que paga o salário do RH? Quem contratar a empresa. Ok? A empresa tem um chefe? A empresa tem contabilidade? Quem que paga? É quem contrata a empresa. Então isso aqui está tudo embutido no custo. Ok? Novamente entra a questão lá. A gente vive no Brasil. Ok? Vamos lembrar disso. Ok? Tem muita empresa aí que nem CNPJ tem. Ok? É só um fundo de quintal. Tem umas pessoas lá, quando eles querem construir, eles vão lá, chamam as pessoas e fazem meio no facão. E isso acontece principalmente em cidades menores. Ok? Próxima questão, conveniência. Tá? Isso aqui vai entrar na questão também. O que a outra empresa vai fazer para você? Ah, a outra empresa já foi fornecer um engenheiro. Que bom. Ela vai cobrar por isso. Ok? Tá? A outra empresa vai fornecer todo o maquinário. Ela vai cobrar por isso. Entendido? Tá? Tudo que tiver dentro do orçamento está dentro do preço. Ok? Próxima questão é o risco. Ok? Tá? Que vai ter diferenças também. Risco seria o quê? Dá um pepino na obra. Está fazendo uma cobertura, um dos funcionários cai, quebra um braço e processa a empresa. Se tem uma empresa com CNPJ, vai processar a empresa. Se a empresa é de fachada ou coisa do tipo, ele vai poder processar o dono da obra. Ok? Tá? Então, uma empresa que tem riscos gerais, riscos de obras, ela vai cobrar por esses riscos. Ok? Porque, mal bem, é um risco que existe. E ela vai ter que cobrar. Entendido? Próxima questão seria a regulamentação, tá? Que aqui também vai entrar em questão de NR12 e NR18, mas também vai acontecer de uma empresa que vai ter questão de NBR, entre outros fatores. Por exemplo, e é uma questão que eu já vi ter problemas por causa disso. Uma empresa contratou um projeto estrutural, vou demonstrar na minha área mesmo, porque é onde eu tenho experiência mais. Tá? Contratou um projeto estrutural. O projeto estrutural estava totalmente fora da realidade, ok? Tinha várias coisas fora da NBR, inclusive, ok? Tinha coisas que você olhava para o time, não precisava saber que a viga estava calculada, mas tinha viga de 70 sem armadura de pele, por exemplo, só para demonstrar um exemplo, tá? A questão é simples. O engenheiro nem está seguro, o que fez o projeto nem está seguindo a regulamentação. Se for encontrado qualquer irregularidade, ele vai refazer o projeto? Ou se for feita alguma coisa fora de normativo, a empresa vai refazer? Isso é um custo, ok? Regulamentação não é, digamos, estritamente obrigatória, né? Mas, digamos, se é possível executar, digamos, tecnicamente é possível concretar uma viga de 70 de altura sem armadura de pele, mas pode dar problemas a longo prazo. Fissuração não vai fazer a obra cair, mas é um problema ainda, ok? Então, muitas empresas vão tentar violar e cortar custo em algumas coisas, tá? E que foi um projeto mal feito, mas pode acontecer também em cortar custos. Por exemplo, o que pode acontecer é trabalhar com solda num lugar fechado sem a pessoa ter o treinamento específico, pode ser trabalhar sem linha de vida, ok? Isso é muito comum de ver em cidades menores ainda, tá fazendo telhado e está sem linha de vida. Acontece? Sim, acontece. Está fora da regulamentação, ok? Isso aqui está aumentando o risco, ok? Só que se a empresa não tem CNPJ, que vai ser processado vai ser eles, então não importa. Tá? Agora, tem outros dois riscos, tá? Que eu chamo risco arquiteto e risco cronograma, tá? Como assim risco arquiteto? O risco arquiteto é o seguinte, vai lá, faz a fundação, concreta a fundação, começa a subir o primeiro andar e de repente o arquiteto se junta com a dona da obra e eles decidem, agora a obra vai ter um quarto a mais. Agora o quarto vai virar uma suíte. Agora a garagem vai aumentar, vai ter que tirar um pilar, vai ter que fazer uma fundação, tudo mais. Ok, a empresa pode cobrar por isso? Pode. Perguntei, ela vai. Mas quando o arquiteto fala isso, até ele terminar o projeto novamente, a empresa vai ficar... A obra vai ficar parada, porque não dá para continuar a executar a obra se você não sabe que vai ter que demolir. Ok? Então existe o risco arquiteto, que mal bem é o risco de ter uma mudança na obra, porque o arquiteto resolveu modificar a obra, ou a dona da obra resolveu modificar a obra, um risco arquitetônico como um todo. Ok? E também existe um risco arquiteto quando muitas vezes uma empresa é contratada para... Quanto que você cobra aí no metro quadrado de uma obra? Daí a empresa passa um valor específico e chega lá e é uma obra muito fora do padrão, tem algum vão muito fora do padrão, tem alguma coisa do tipo que aumenta os custos da obra drasticamente.
ok? Aqui mal bem é um risco, ok? E algumas empresas vão aceitar esse risco, ok? Inclusive elas já passam no orçamento um valor adicional por causa disso, ok? Tá escrito até que vai ver como risco engenheiro, né? Porque pode ser um engenheiro que faz uma cagada depois, ele pega o projeto arquitetônico, orça pelo arquitetônico, daí chega o projeto estrutural, e tem uma maluquice que vai gastar muito mais dinheiro, pode acontecer também, tá? E por final a gente tem o risco cronograma. Aqui entra uma questão. Algumas empresas vão respeitar isso, algumas empresas não vão, tá? Você tem que saber tudo isso na hora de fazer um orçamento. Mas o que é o risco cronograma? Muito simples. A empresa vende o que o projeto, ou que a obra vai ser entregue em 150 dias. Se passa 150 dias e ainda falta um andar da obra, ou ainda falta muitos acabamentos e vai levar mais uns 2 meses, a empresa vai pagar uma multa ou a empresa vai mandar você se ferrar? Ok? E falar que é normal, que acontece mesmo. Tudo isso aqui vai gerar uma variação de um preço de uma obra. Ok? Então, como que uma empresa pode cobrar 210 mil reais e outra empresa cobrar 400 mil reais pela mesma obra? Muito simples. A empresa cobra 210 mil reais. Muitas vezes não tem uma qualidade tão adequada, muitas vezes qualquer coisa que acontecer ela não vai ter garantia nenhuma, muitas vezes ela não vai entregar nota, muitas vezes o funcionário não tem treinamento nenhum, muitas vezes nem estão licenciados, muitas vezes a empresa não tem infraestrutura nenhuma e já aconteceu, já recebi reclamações que eu trabalhava numa empresa grande, empresas pequenas, onde passava um orçamento e daí quando chegava a hora, por exemplo, de levantar uma estrutura metálica, o cliente ia lá e contratar um guindaste, um guincho, porque não estava incluso o guincho dentro do orçamento. Ok? A empresa não tinha guincho, tinha que contratar um guincho, o cliente tinha que pagar. Ok? Isso acontece. Ok? Tá? Se a empresa não tem infraestrutura, não tem equipamento e tudo mais, então ela vai exigir que o cliente forneça infraestrutura. A empresa vai exigir que o cliente forneça um lugar para fabricar estruturas, se for uma questão específica, ou para colocar equipamentos. A empresa vai fornecer conveniência, ela vai fornecer um engenheiro ou você vai ter que contratar um engenheiro separado? A empresa vai arcar com qualquer risco, acidente que vai acontecer na obra ou vai ficar para o cliente? A empresa respeita regulamentações ou ela faz de qualquer jeito? A empresa, se tiver uma modificação arquitetônica, ela vai aceitar ou ela vai mandar o arquiteto se ferrar e vai parar a obra ou fazer de qualquer jeito e estar por assim mesmo, ok? E a empresa vai respeitar o cronograma ou ela pode entregar atrasado o projeto e você não vai saber. Tudo isso aqui é uma consideração e uma variação que pode ter no preço, ok? Entenda isso. Então, o preço é tal, então o preço vai ser tal, e então uma obra de tantos metros quadrados vai dar tanto. Não, uma obra de tantos metros quadrados, com tal qualidade, com tal garantia, com nota tal tipo, só da mão de obra e também material, exigindo certo treinamento, exigindo certa infraestrutura, exigindo conveniência, exigindo certo risco, exigindo certa regulamentação, exigindo certos padrões específicos de contrato, pode ter um valor fixo. Agora, eu tenho um arquitetônico aqui. Eu recebi 2 orçamentos totalmente diferentes, com certeza, porque tem muita variação no que um orçamento contempla e no que exatamente aquilo está abordando. O mesmo vale para o projeto estrutural. Ok, você recebeu um preço de um projeto estrutural. Igual, aqui entra a questão que projeto estrutural vai ter muitas vezes a mesma obra, vai ter uma variação de 5 vezes, até 10 vezes já aconteceu, de eu ver uma pessoa mandar um orçamento para mim, desculpa, mas eu encontrei um engenheiro que faz por um pouquinho mais, uns 15% do preço. E eu falei, ok, contrata ele, e daqui a 6 meses me contrata, e realmente a pessoa nem quis contratar aquele engenheiro, porque ela descobriu como que eram os projetos dele. Mas a questão é, a qualidade é a mesma? A pessoa vai ter a garantia igual? Ela vai fornecer nota fiscal, que é um custo considerável, mal bem? Determinamentos, no caso, não vai entrar no projeto estrutural, mas ainda assim, que ela tem infraestrutura, ser o que? Ela vai fornecer o projeto impresso, vai fornecer os arquivos e tudo mais, que pode ser outras questões específicas, tá? Ela vai fazer todo o projeto, ela vai entrar em contato com o arquiteto, ela vai entrar em contato com você para resolver problemas que a obra está tendo, entre os fatores que o projeto está tendo, tá? Ela assume o risco, porque tem muitas vezes que a pessoa passa um preço e depois o preço, se quiser RT, é mais caro. Acontece porque a gente mora no Brasil, lembra disso, ok? Tá? O projeto vai estar dentro do normativo, vai ser feito de qualquer jeito, só lança no software, o que der deu, se o que não der azar, ok? Tá? O custo final da obra vai ficar dentro da qualidade, tá? O quanto de aço vai gastar tudo mais, mas essa questão aqui é importante, ok? O risco arquitetônico, se o arquiteto mudar de ideia, o projeto vai ser refeito? Isso aqui pode ser uma diferença considerável, ok? Tá? E por final, o risco cronograma. O projeto vai ser entregue a tempo?
Ou tem alguma cláusula específica sobre o cronograma? Tecnicamente, meus orçamentos, por exemplo, eu tenho. Ó, esse é meu orçamento, esse é meu cronograma, eu respeito ele. A cláusula do arquitetônico é o quê? Se o arquitetônico for modificado, o cronograma zero. Eu trabalho assim, tá? Mas é só um exemplo de uma situação que pode acontecer e tudo isso aqui tem que ser analisado. Não só qual que é o preço final, achar que vai ser fornecido o mesmo produto, porque não vai. Ok? A gente tem que entender que dentro da construção civil existe uma variação enorme de qual produto exatamente é fornecido. Beleza? Tá? E outra questão é, muitas vezes vai acontecer você contratar um cara novo. Como assim um cara novo? Vai acontecer, por exemplo, que um pedreiro trabalhou do pedreiro assalariado a vida inteira e daí você fecha um serviço com ele. Muitas vezes vai passar um preço muito baixo porque ele não tem nem noção de todo o valor que vale o serviço dele, todos os equipamentos que são fornecidos, todos os fatores de RH, de escritório como todo que são gastos. Vai passar um preço muito baixo e depois vai pedir mais caro. Então tem que avaliar a experiência que a pessoa tem com negócios, ok? Entendido isso aqui? Então, é uma outra questão que você tem que lembrar aqui. As empresas vão passar muitos orçamentos, tá? E nem todos os orçamentos são fechados. Tá? E aqui entra uma questão. A empresa realmente estuda drasticamente cada orçamento? Muitas vezes uma empresa não vai estudar todo o orçamento de início a fim. Dentro da questão que, quando ela não tem uma experiência específica naquilo lá, ela vai colocar um valor mais alto como uma garantia. Entendido essa questão? E, por final, a empresa tem lucro. Ok? Ela vai ter os valores como todo, vai ter um lucro que vai ser usado para crescer a empresa no futuro. Ok? Empresas que não cobram um lucro não crescem a longo prazo. Então, você tem que lembrar que vai ser mais caro, por exemplo, sempre vai ser mais caro você contratar uma empresa que faz tudo para você do que você fazer todo o serviço. Porque, mal bem, você está recebendo pelo serviço, inclusive a administração de obra é um serviço, contratação de pessoas é um serviço. Tá? Você pode, não, para serviço é levantar a parede, tecnicamente é também, mas contratar, enviar a pessoa para fazer o exame de saúde e tudo mais também é um serviço, ok? Administrar folha de pagamento, contabilidade e tudo mais também é um serviço, que mal bem vai ser cobrado quando você contrata uma empresa para fazer tudo pronto. Entende essa questão? Então, por enquanto seria isso e até a próxima.